Boa noite a todos, bem-vindos a mais um sábado de reflexão com Emmanuel, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga do Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 87 se chama Por que dormes? E Emmanuel escolhe um versículo de Lucas, capítulo 22 e versículo 46, para embasar nossa reflexão de hoje. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Esse versículo nós comentamos ele lá na semana passada, né, sobre os amigos de Jesus. Então, Jesus estava lá orando no Monte das Oliveiras, pouco antes dele ser preso, né, e ele disse isso a João e Tiago, que adormeceram enquanto o mestre orava. André, o que Emmanuel vai trazer a respeito desse versículo aqui para nós essa noite? Emmanuel nos aconselha que nas tarefas de ajudar, explicar e orientar a respeito dos ensinamentos de Jesus, que nós não podemos nos acomodar, ou seja, nós não podemos fazer o mínimo possível, o menos trabalhoso, escolher atalhos para poder fazer essas tarefas. Que no versículo anterior, do capítulo de Lucas 22, aí no versículo 45, Lucas relata que Jesus encontrou os discípulos adormecidos, mas adormecidos de tristeza. E essa tristeza seria um adormecimento. Então, esse adormecimento na tristeza é aquele abatimento, o desânimo que às vezes chega para nós diante das dificuldades ou imprevistos naquelas tarefas que pegamos para realizar. Então, isso nos ocorre às vezes, né, de termos esse abatimento diante da tarefa por causa de um imprevisto que não esperávamos. E Emmanuel ainda diz que muitos irmãos cristãos, que eles permanecem dormindo nos prazeres e interesses fúteis, como a vaidade de sempre querer ter o que surge de mais moderno materialmente. Então, é como se aqueles desejos materiais de a última geração de um celular, o modelo mais recente de um carro, a casa mais moderna possível, como se isso fizesse com que dormíssemos nisso, né, e sonhando com isso, pensando só nisso e vivendo apenas para isso, como se fossem sonâmbulos daquilo que falamos e daquilo que fazemos, e que só conseguimos acordar diante da morte do corpo, porque o materialismo é muito isso, né, então é só o aqui, o agora, é o que importa, é o que eu tenho, o que eu faço com o que eu tenho, e não importa o que eu vou fazer para ter aquela coisa. Só que a gente vê nas obras espíritas que quando acordamos do outro lado e percebemos que a morte foi só uma troca de roupa, acabamos ficando meio desorientados porque não nos preparamos para aquilo, né? Nos preparamos só para aqui e agora, para aquilo que é o presente, não nos preparamos para um futuro. E aí a história que eu selecionei para nós hoje se encontra no livro Contos e Apólogos, na parceria de Chico com Humberto de Campos. E se encontra no capítulo 7 e se chama A Ficha. A história é o seguinte: no dia do aniversário de 50 anos de João Mateus, que era um palestrante espírita, depois que ele rezou junto com os amigos, ele foi dormir. E ele sonhou que estava nas portas da vida espiritual, só que antes dele poder entrar para poder conhecer a vida espiritual, um funcionário responsável ali pela entrada chegou perto dele e disse: João,
Para a gente poder evitar qualquer tipo de surpresa desagradável nessa passagem, nós vamos dar uma olhada aqui na sua ficha. E ele então recebe um documento, ele começa a ler, e esse documento descreve a ficha dele. E ele lê o seguinte: João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes graves, aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou aos 25 em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 29 anos de idade, mudou para o espiritismo. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreveu cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso. 4 filhos, boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Não aceita nenhuma mudança de hábitos para prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo, através da sua conduta, mas sempre fica sentido com a conduta do outro. Relaciona-se tão somente com amigo do mesmo nível. Odeia as complicações da vida social, mas sempre fala da importância da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se muito bem em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e conforto doméstico, sobre o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a sua vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Aí está escrito lá na ficha dele. Débito. Quando ele foi ler qual eram as suas dívidas, ele acordou desse sonho. E aí, aqui nós percebemos o seguinte, como eles têm noção de tudo da nossa vida, de quantas vezes comparecemos a um templo religioso, quantas vezes estamos prestando atenção, quantas vezes aquilo que estamos fazendo realmente é de coração. Eles sabem da nossa capacidade, né, que descreve aí, ele não tinha problema com a família, ele nasceu numa família estruturada, ele tinha condições financeiras de ajudar muito mais do que tinha ajudado, né, porque diz aí a quantidade que ele tinha em bens, a quantidade que ele tinha em conta corrente e o quanto ele deu de maneira espontânea um amparo em dinheiro. E aí, ele acorda. E aí, à noite, quando ele se encontra com os colegas de trabalho na doutrina, né, no centro, ele conta o sonho para os amigos e diz que ele ia mudar o modo dele de pensar, que se começaria a dedicar mais no trabalho da casa e da causa espírita, e que iria melhorar por dentro, e que agora, além de falar, ele iria fazer. E ele contou um projeto que ele ia colaborar na construção de um lar para crianças abandonadas.
Então, a partir desse sonho, ele teve esse tipo de atitude. Porque ele percebeu que aquele sonho foi um aviso muito precioso para ele, foi um aviso importante, né, que ele deveria mudar. E ele se despede dos amigos do centro espírita e diz assim, olha, amanhã então a gente se encontra para poder colocar esse projeto em andamento para acolher essas crianças. Só que na noite seguinte, os amigos chegaram até o centro espírita e ele não chegava. Então eles resolveram ir até a casa dele. Quando eles chegaram na casa dele, perceberam que o palestrante tinha desencarnado de um infarto. Então, qual que é o ensinamento que tem aqui para nós? Não esperamos ter um sonho como esse, de nos alertar, porque às vezes pode não ser mais tempo para a gente fazer. Se temos todos os recursos, as oportunidades, o conhecimento, que colocamos isso em prática, desde que entendamos o que é que Jesus quer de nós, o amparo que ele solicita que façamos, em qualquer lugar que estejamos, principalmente fora de um templo religioso, fora da casa espírita, porque o tempo que a gente está ali dentro da casa espírita é muito pouco perto do tempo que estamos no cotidiano em contato com outras pessoas. Então, que a nossa dedicação ao Evangelho e aos ensinamentos de Cristo, ela seja integral, ela seja em qualquer lugar que estivermos, em qualquer ambiente. Porque o tempo que precisamos para poder fazer o bem é sempre no momento que a oportunidade chega para nós. Então, essa oportunidade não ocorre só num lugar específico, como se fosse uma consulta com horário marcado. Não é dessa maneira, né? Porque Jesus, às vezes, estava caminhando e, de repente, chegava uma pessoa para ele curar, ele ia falar assim, não, espera aí, agora não. Eu espero eu chegar na praça, na hora que eu fazer toda a explicação das palavras de Deus para todo mundo, aí depois eu te curo. Não é bem assim, porque a necessidade da pessoa está naquele momento, né? E aí eu lembro de uma história aqui do Chico, que uma mulher foi até o trabalho dele, o trabalho material dele, e queria tomar um passe com ele. Só que o chefe dele, ele estava no ambiente de trabalho, o chefe dele não concordou com aquilo e disse para a mulher poder ir embora, falou assim, ó, o Chico não veio trabalhar hoje. E a mulher foi na casa do Chico atrás dele. Chegou na casa do Chico, a irmã dele disse assim, não, o Chico não está aqui, o Chico está no trabalho. E a mulher ficou procurando o Chico o dia todo. Quando chegou à noite, no centro que o Chico estava trabalhando, essa mulher veio andando em direção do Chico assim, extremamente nervosa e ansiosa, e deu um tapa na cara do Chico. E falou assim, agora você vai ali para a sala de passe e me dá um passe, porque eu não estou por conta de ficar procurando você o dia inteiro, não. E aí o Chico naquela situação de, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Essa mulher me batendo, me agredindo. E aí o Emmanuel aparece para ele e falou assim, que foi? Ele falou assim, você não está vendo que eu fui agredido aqui? Você não acha que eu tenho a razão? E aí o Emmanuel diz assim para ele, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Então a dor que aquela pessoa estava sentindo era tão grande, e a maneira como ela teve para se manifestar foi através da agressão, porque ela não estava conseguindo conviver com aquela angústia que estava dentro dela. Então, pensa, para você chegar a dar um tapa na cara do Chico Xavier, a sua necessidade tem que ser enorme, tem que ser um desespero muito forte. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, selecionei o trecho onde Emmanuel fala assim, quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque o sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, Emmanuel conclui, né, com esse trecho, o fim dessa reflexão, né,
Então, tiramos daqui, né, que devemos aproveitar, então, as oportunidades que estamos tendo na encarnação, enquanto ainda estamos vivos, né? Devemos estar acordados em espírito sempre, para que esse despertar não venha acontecer apenas quando o despertar da matéria não seja mais possível, ou um dia antes da morte, como aconteceu com o palestrante da história que o André trouxe. Então, para que isso não venha acontecer, devemos sempre estar acordados, né? Porque se espiritualmente estamos dormindo, como esse evangelho, né, essa passagem de Lucas traz para nós, né, dormindo de modo desanimado, abatido, nós nos afastamos do caminho de Deus, porque sabemos que mesmo que a nossa fé esteja fortalecida, estamos alimentando diariamente, quando algo nos aflige, nós passando por essas situações difíceis, né, a nossa fé é testada, a nossa fé é abalada, mesmo que a gente esteja ativamente alimentando. Então, isso já resbala muito na nossa fé. Mas se nós não estivermos com disposição, acordados espiritualmente, a chance de que a gente caia em tentação é grande. E é isso que o mestre ensina para os discípulos. Devemos estar acordados, devemos estar animados, aproveitar esse ânimo, as oportunidades que temos aqui nessa encarnação, enquanto ainda é possível abrir os nossos olhos, enquanto ainda é possível a nossa ação material em prol do nosso desenvolvimento, para que a gente não caia em tentação, porque é fácil. Se nós nos afastarmos de Deus, a gente se aproxima do mundo de tentações, de um mundo onde as tentações materiais é constantemente apresentadas, né, nesse mundo hoje onde a gente tem tanto acesso à internet, né, então constantemente, igual o André citou, o celular do ano, o carro do ano, um imóvel mais moderno, e esse aqui já não é bom mais, já se torna obsoleto, e as coisas se tornam obsoletas muito rápidas, mas a única coisa que não se torna obsoleta é a nossa fé, se nós não permitirmos, é o caminho espiritual, esse não, isso nunca vai cair de moda, e por isso que nós devemos apegar a ele, para aproveitar essa oportunidade dessa nossa encarnação e desse nosso despertar material para fazer o trabalho em prol desse melhoramento. Então, na semana que vem, espero vocês para juntos continuarmos refletindo. No capítulo 88, se chama Velar com Jesus, e voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes velar comigo? Então, esse está em Mateus, capítulo 26, versículo de número 40, esse que eu acabei de ler. Então, Emmanuel continua trabalhando essa reflexão e esse tema, desculpe, aqui conosco na semana que vem. Que a semana de vocês seja uma semana de muito despertar, que nós estejamos muito ânimo para o nosso trabalho espiritual, para o nosso melhoramento, que nós possamos trabalhar com muita garra no nosso trabalho espiritual, no que fazemos para servir Jesus, para que a gente aproveite, então, todas as oportunidades que Jesus nos dá diariamente. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana para todos nós. Um bom sábado a todos e que assim seja.